Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Vamos dar continuidade aos estudos das frações? Para que servem as frações mesmo? Vocês já estão bem craque nelas, porque nós já vimos as frações próprias, as frações impróprias, as frações aparentes. Já fizeram a receita do meu bolo? Eu quero ver quem vai mandar para mim esse bolo, hein? E será que ele ficou gostoso? O que nós temos aqui então? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Lembra da nossa xícara? Lembra do nosso copo? Os egípcios conheciam as frações de numerador 1, e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Então, os egípcios, eles também representavam as frações, só que de um jeito diferente do nosso. Olha como que era o sistema de numeração egípcia. O 1 estava aqui representado por a figura oval. O 3 são três o quê? São três bastões. E assim eles representavam. Nós vamos ver esse sistema de numeração egípcio lá no sexto ano, o ano que vem. Os componentes das frações. Quais são os componentes mesmo? São o meu numerador e o meu denominador. O denominador é aquele que indica em quantas partes iguais o numerador será dividido. O denominador, então, é o inteiro da minha fração. E o numerador? O numerador é o total a ser dividido. É ele que vai dividir essas fatias do meu bolo. A barra indica a minha divisão. Então, olha aí, o exemplo, 8/32. O 8 é o meu numerador, o 32 é o meu denominador e a barra indica a nossa divisão. Comparação de frações com a unidade. Nós vamos agora estar trabalhando em comparar essa minha fração. Não posso esquecer das frações da aula anterior. Fração própria, imprópria, aparente, mista. Não posso esquecer delas, hein? Por quê? Porque elas vão ser importantes agora. Então, 10/6. Isso daqui, ele vai ser maior do que 1. Uma fração é maior que 1 quando o numerador ele é maior que o denominador. 5/6 é menor do que 1 quando o numerador é menor que o denominador. E 6/6 é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Quando o que? O numerador e o denominador são iguais, isso significa que eu tenho um inteiro. Ordenar frações com o mesmo denominador. Para frações com o mesmo denominador, representam um número maior, a fração que estiver no maior numerador. Então, por exemplo, aí, quem é o meu denominador? É 12. Olha aí para mim, as três frações têm o denominador 12.
vou, então, observar o meu numerador. Quem são os denominadores? Eles são todos diferentes. 10 dozeavos, 9 dozeavos e 6 dozeavos. Eu vou estar representando eles aí em ordem. 10 dozeavos é maior do que 9 dozeavos, que é maior do que 6 dozeavos. Ordenar as frações agora com o mesmo numerador. Agora eu vou fazer ao contrário do que eu fiz no exemplo anterior. Agora, os numeradores são iguais. Eu coloquei tudo 1. Os denominadores, eles são o quê? Diferentes. Então, a representação deles vai ser o seguinte: quando o que eu vou estar representando um número maior, a fração que tiver menor denominador. Então, eu tenho aí 1/6 é menor do que 1/4, que é menor do que 1/3, que é menor do que 1/2. Qual é a maior fração? Vamos ver por categorias. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a categoria onde o quê? Onde os meus numeradores, eles são unitários. 1/3 ou 1/2? 1/2. 1/8 ou 1/3? 1/3. 1/4 ou 1/12? 1/4. 1/9 ou 1/10? 1/9. Então, o que nós podemos o quê? Podemos chegar à conclusão que quanto menor o denominador, maior é a minha o quê? É a minha fração. Olha aqui, então, 1/37 avos, ele é maior do que 1/83 avos. Então, guarda essa regra. Quanto menor for o meu denominador, maior será a minha fração, desde que o numerador seja 1, eles sejam iguais.